Mulheres que inspiram mulheres, histórias emocionantes, histórias inspiradoras, muito aprendizado. No nosso programa de hoje, a querida Márcia Cavalcante, que é contadora, empresária há mais de 17 anos e mestre em gestão empresarial. Márcia, é um prazer ter você aqui. Gratidão por ter aceito o convite e para mim é uma honra poder falar aí, né, de organização financeira, de dinheiro e de uma profissão, de uma pessoa que ajuda muitos empresários e muitas empreendedoras e muitas delas que estão nos assistindo. Conta pra gente, por que ciências contábeis? Eu comecei muito cedo a trabalhar, aos 13 anos, até porque hoje já a legislação nem permite mais, e sempre trabalhei na área administrativa, financeira, e fui aprendendo. E ciências contábeis foi uma decisão que eu busquei, qual seria o melhor curso. Comecei ciências contábeis, eu me apaixonei pela faculdade, pelo curso de ciências contábeis, e eu vivo ciências contábeis até hoje, porque eu trabalho, sou empresária contábil, trabalho na profissão contábil, eu dou aula de ciências contábeis, então eu vivo a contabilidade. E eu penso de terminar minha carreira desse jeito. E uma das coisas que você contou para mim aí foi quando você entrou na carreira acadêmica. Foi ali um ato de muita coragem, né? Conta esse fato pra gente. Foi um desafio, porque eu me formei no curso de Ciências Contábeis, aí eu trabalhava já dentro de uma empresa grande, e um amigo começou a dar aula, e já era um sonho meu já. Falei assim, mas no primeiro ano de faculdade, eu falei, mas por que não? Se uma hora, se eu tiver condições de ser professora, só que eu não tinha conhecimento que que isso poderia se tornar realidade. E aí depois de formada, eu já estava fazendo pós-graduação, aí eu fui atrás do meu amigo, falei, eu quero dar aula também, você consegue me colocar? Aí ele falou assim, vou te apresentar para coordenação. E daí onde que eu fui, enviei meu currículo, e a coordenadora me chamou, me deu uma oportunidade. E um dia antes eu já tinha lido sobre a Ementa, aí quando ela me chamou para entrevista, aí ela me entrevistou, ela falou assim, eu preciso de você às 19 horas na sala de aula, isso era às 17, você consegue começar hoje mesmo? Eu falei, na hora, mais depressa, sim, estou disposta, com certeza eu estaria às 19 horas na sala de aula. Então para mim foi um desafio muito grande, foi a questão de coragem, e para mim aquilo foi um marco, foi onde realmente assim começou a minha carreira até na questão da docência, e onde que eu aprendi muito contabilidade, porque eu tive que estudar, né, para poder dar aula. Isso me ajudou também na minha área empresarial, né. Foi esse sim lá o começo de tudo, né? A gente pode esse dizer sim ali. Que tomou a decisão da minha vida, né? Que bacana. E quantas mulheres hoje, né? Às vezes não tem a coragem ou vai deixar para depois, é a síndrome da impostora, acha que eu não estou pronta, que precisa estar tudo perfeito para aceitar uma nova oportunidade ou mesmo para empreender, né? O que você diria para essas mulheres que têm o desejo de empreender ou que estão com um negócio ali, né? Mais ou menos, precisa tomar uma decisão ou dizer um sim, mas muitas vezes não tem essa coragem que você teve. A ousadia ela é fundamental, né? Você tem que ter ousadia, você tem que ter coragem, mas eu resumo que mesmo você tendo ousadia e coragem, apesar de tudo, você tem que ter a persistência. Você tem que ter a persistência para você conseguir crescer no seu negócio, porque não é fácil. Eu mesmo, quando eu iniciei lá do zero, eu falava que eu tinha dias que eu tinha vontade de chorar lágrimas de sangue, porque não é fácil você aprender, você empreender, você fazer toda a dinâmica do negócio. Então, para mim, não foi fácil, foi muito difícil ter que aprender a contabilidade, o jogo de cintura de atender clientes, a aprender a gestão, porque às vezes você trabalha como funcionária de uma forma, mas quando você vai para a parte gerencial, depois você vai para você como empresária, você tem que aprender tudo. Então, para mim não foi fácil, só que ainda eu digo, a persistência, porque você persistindo, você vai passando por etapas. Com certeza, então dizer o sim, coragem e persistir, né? E durante todo esse tempo, da sua carreira aí, nesses 15 anos, a gente percebe que foi uma dedicação imensa, intensa para a vida profissional. Tanto que você teve o Arthur aí, que tem quase 16 anos, e agora, recentemente, o Davi, com 1 aninho. Como foi aí toda essa lacuna, esse espaço aí entre um filho e outro? Realmente, quando eu tive o Arthur, ele já era pequenininho, tinha uns 2 anos, onde eu comecei a carreira. E foi bem difícil manter a situação com uma criança pequena. Então, eu vou dizer assim que ele sofreu um pouco no sentido da ausência da mãe.
Então, por esse fato, eu já falei, não quero ter um segundo filho desse jeito. Aí eu investi na minha carreira, ainda eu era nova, né? Eu falei, eu vou ter um filho, um próximo filho, mas na hora que eu tiver condições de dar atenção para esse filho. E aí eu fui esperando, até mesmo eu tinha um sonho de fazer mestrado, então eu só ia ter um filho depois que eu fizesse esse mestrado. E aí eu, desde mais nova, eu já corri atrás do mestrado e não dava certo ainda. Até que deu certo, eu fiz. Então, para mim, o mestrado tinha que vir antes do filho. Aí eu falei assim, mas fazer um doutorado? Não, o doutorado já não é um sonho que eu tenho, porque eu não vou muito para a área acadêmica. Então, como eu sou da área empresarial, o mestrado para mim já ajudou. Na verdade, o mestrado ele me deu um start de mercado, de negócios, abriu muito a minha mente. Olha que bacana. Foi muito importante o mestrado. E depois disso que eu tive o Davi. Então, o Davi ele já chegou num momento assim de eu já mais realizada profissionalmente, já estudei o que precisava estudar. Então, foi realmente um projeto. Ele foi projetado aí a hora de vir mesmo. Aí já a idade já estava chegando, já passando os 40 anos, né? Eu falei, não, agora eu tenho que ter, porque vai ficando mais difícil de ter um próximo filho, né? E como que você se sente hoje? Como é que está aí com essa vida de mãe e empreendedora ali do bebê novinho, recém-nascido? Como que você está dando conta de tudo? Tem que ter um pouco de paciência, né? Porque você tem que ter aquela hora com o bebê, a hora que você precisa trabalhar, então muitas vezes a gente tem que estender um pouco. Não dá assim, deu às 18 horas separar tudo. Então, às vezes, você tem que estender um pouco o horário normal, né? Muitas pessoas também trabalham. O empresário não pode trabalhar só naquele horário. O empresário ele tem que estar sempre planejando. Às vezes, fora do horário, você revendo a tua agenda. Geralmente, no domingo, eu faço toda a minha agenda para a semana. Então, você tem que ter uma dedicação, né? Porque se você não conseguir ter uma dedicação, fazer um pouco fora de horário, muitas vezes bastante fora de horário, você não consegue, às vezes, permanecer no mercado, né? Aí muitos optam por ser colaboradores, funcionários, porque já a carga horária é só aquele ponto, né? E foi toda essa dedicação que aí, né, te levou para essa empresária da área contábil reconhecida. São aí 15 anos, mais de 200 empresas aí que já passaram pelas suas mãos e da sua equipe. Então o seu negócio cresceu, que hoje você tem uma equipe e o escritório aí atende inúmeras empresas de Maringá, né? Atendemos inúmeras. Então eu treino o colaborador para poder atender igual eu. Então todos são treinados. Que legal. E assim, existe aquela cartilha, vamos dizer, o atendimento tem que ser assim, o trabalho tem que ser assim, sabe? Não é só colocar um funcionário e ele trabalhar do jeito que ele quer. Não, existe um padrão. Porque a qualidade do trabalho, do atendimento não pode cair, né? Então hoje eu quase já não faço operacional, mas eu me envolvo a semana inteira, o dia todo em decisões, em treinamentos. Então é bem corrido. Então quando eu comecei sozinha na parte operacional, desde o primeiro cliente a cadastrar, o primeiro cliente, tudo. Atender telefone na fila de lotérica, fazer como todo empresário pequeno precisa fazer. E aquela coisa, tem que ter paciência, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade, tem que ter vontade para trabalhar. Então, existe assim vários pontos para você ser um empresário. E pelo que você está me falando, você desenvolveu muito a liderança, né? Porque isso hoje é tão importante. Enquanto dono do negócio, não é só ter um negócio e contratar. Não, você ter que ali investir nisso, cuidar, saber delegar, treinar. Então você passou por todos os processos e hoje consegue ser uma líder, uma empreendedora líder dentro da sua empresa. Quando nós estudamos de lideranças, existem duas formas de líder. Aquele que já nasce com a liderança ali, com aquele jeito. Eu acredito que eu nasci com um perfil de liderança. E existe aquele líder que nós treinamos. Mesmo qualquer pessoa ele pode ser um líder, mas ele vai ter que passar por algum processo de treinamento, estudar, se reciclar. Então é possível todo mundo ser líder. Tem uns que já têm mais facilidade e outros que precisam se capacitar, né? Então nós aprendemos essa forma de liderança. E assim, a gente tem que estar aprendendo sempre, mesmo às vezes você já tendo um pouco de liderança, mas você tem que aprender. Eu aprendo muito no dia a dia, diversos cursos tem que estar procurando a fazer, porque a gente não sabe tudo, né? É de tudo um pouco, o empresário tem que conhecer de tudo, não só a parte operacional, a gestão da atividade dele, mas ele tem que conhecer um pouco de marketing, um pouco de marketing digital, né? Questão de comportamental, psicologia, finanças. Então, o empresário tem que conhecer de tudo um pouco. Tem muitos empresários que se fecham só naquilo. Não, tá errado. Você tem que conhecer um pouco de cada coisa para o seu negócio ir bem, crescer, né? E dentro do que você falou, o atendimento, ele é hoje um dos grandes diferenciais do escritório Márcia Cavalcante. Totalmente. Hoje o nosso atendimento, todos os clientes eles dão um feedback sempre positivo da própria equipe. E aí eu fico satisfeita porque eu estou por trás, né? Treinando,
falando como tem que conversar. Eu chego no colaborador, ó, você tem que atender assim, 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 ó, você não pode falar desse jeito. Então, às vezes, você tem que perder aquele tempinho, que na verdade não é perder, é investir, para poder capacitar o colaborador, né? Você não pode deixar o funcionário sozinho. Às vezes eu vejo situações aí de empresários que só pensam em trazer cliente e fica correndo atrás de clientes na rua ou em reuniões fora da empresa, e o funcionário fica perdido dentro da empresa. Esquece da empresa, do que tem que fazer ali dentro Então de você casa. tem que acompanhar mesmo o colaborador, você tem que tentar conciliar tudo, um tempo para você atender o colaborador, um tempo para você poder atender os clientes, um pouco para você poder fazer uma gestão do seu negócio. Eu, assim, geralmente eu tiro cedo para poder analisar, olhar minhas planilhas, olhar números, indicadores, quanto eu cresci, como que está o caixa, capital de giro e assim sucessivamente, sabe? Então, eu como contadora acaba sendo mais fácil. Ou como até mesmo professora, porque eu aprendi muito nas aulas, né? Eu tive que aprender para dar aula. Então, isso me ajudou no meu negócio. E tudo isso que você está falando, para quem está nos ouvindo, o que, que você mostra? O que, que você está me inspirando, né? Você é aí hoje uma empresária completa, né? Estuda, tem a parte, já passou pela prática, desenvolve os colaboradores, cuida, né, do atendimento dos clientes. Isso é muito legal porque empreender não é só esse dedinho, né? É toda essa Eu gestão. estou correndo atrás agora da parte comercial, já tem quase 5 anos que eu estou estudando comercial, de 4 a 5 anos, porque a parte comercial quem faz sou eu. Então eu já não sou mais aquela contadora que senta e fecha um balanço. Eu analiso o balanço, então eu não faço mais essa parte operacional. Tem braço direito, os profissionais que fazem para mim. Então eu estou na parte comercial. Então a parte comercial eu não conhecia. Eu trabalhava com finanças, com administrativo e depois com contabilidade. 30 anos, finanças, administrativo e contabilidade. Então, metade contabilidade, metade finanças, vamos dizer assim. Eu tive que aprender comercial, para mim foi difícil. Mais um desafio superado. Mais um desafio. Eu já fiz participei de um treinamento essa semana da parte comercial, o que proporciona muito nosso crescimento, essa parte do empreendedorismo, porque quando eu comecei não tinha esse empreendedorismo, então foi mais difícil. Então, hoje, para quem está começando, está muito mais fácil. A Câmara da Mulher, ela oferece diversos cursos sem cobrar. Durante o ano tem diversos, finanças, marketing, comercial, etiqueta, como você se comportar, isso, aquilo, né? Então hoje está bem mais fácil para você ser uma empreendedora. Agora, quando eu comecei, não. E nem internet direito tinha. Era bem diferente, era tudo diferente naquela época. Era telefone, você tinha que ligar para o cliente, você tinha que ir lá numa reunião. Hoje a gente tem reunião online. Então hoje é diferente, né? Hoje está bem mais fácil para você poder empreender. E agora entrando um pouquinho, né, na área contábil mesmo, para quem também está nos assistindo. Qual a importância, né, do empreendedor, seja hoje, né, um MEI, ou a pessoa que tem um CNPJ, dela contratar um escritório como o seu? Primeiramente, um escritório de contabilidade, você tem que ter uma indicação ou você buscar um escritório de referência, porque o contador, ele tanto pode te ajudar a pagar mais impostos ou como se pagar menos impostos, né, em vários fatores. Desde uma contratação, desde os impostos com base na nota, desde você aderir lá um alvará ou liberdade econômica, que você fica isento a algumas taxas. Então, o contador ele tem que ser aquele que tem uma visão. Ele fala, vamos por esse caminho aqui que você vai pagar menos. Então, geralmente, esse é o meu diferencial. Eu ajudo os empresários a seguir um caminho que a gente consiga pagar menos de forma legal. E a questão do atendimento, né? A equipe, assim, dá um atendimento excelente. Nós fazemos um atendimento de excelência. E sempre temos que melhorar, porque nunca é 100%. A gente acha que tem que estar sempre melhorando, né? A questão da confiabilidade, hoje por causa da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, né? Que entrou em vigor, que o ano passado já está ativa a Lei de Proteção de Dados. Então, a questão da confiança nas informações. Então, assim, são vários fatores, sabe? A questão da segurança da informação, de não vazar. Hoje é tudo por certificado digital. Então, você tem que ter um escritório, que você tem que ter confiança naquela equipe, em todos os envolvidos que vão cuidar do teu negócio. E desde a hora de abrir uma empresa, né? Isso é muito importante, é fundamental a presença de um contador. E até porque uma curiosidade, né, Márcia? Mesmo a pessoa, se ela tiver um nome sujo, porque às vezes o nome dela tá sujo por algum motivo que, né, ela nem é, entre aspas, ali, a culpada, a responsável por aquilo. Mesmo assim, ela pode abrir uma empresa? Inclusive, a semana passada nós divulgamos um post a esse assunto, né, nas redes sociais, falando justamente isso. Se ela pode abrir, ela pode abrir. Ela não tem problema ela abrir uma empresa, principalmente se ela for prestação de serviço, ninguém vai ficar consultando o CNPJ dela ou o sócio, mas quando você vai para o comércio, às vezes dificulta um pouco se
os fornecedores forem consultar o seu CNPJ e a pessoa física. Às vezes o CNPJ não está com restrição, mas a pessoa física está. Então, nesse momento que talvez aí barra algum fornecedor, mas tem que buscar outros fornecedores, né? Às vezes tem banco que não abre, mas tem banco que abre. Então, é um pouco assim, relativo. Pode ser que aqui fecha as portas, mas ali abre. Isso para quem está no comércio, mas quem é prestador de serviço quase não tem essa consulta. Você vai ter tua empresa, ninguém vai ficar consultando seu CNPJ. Pode com certeza abrir um CNPJ mesmo com restrição. Ou seja, e além dessas dúvidas, eu acredito aí que são muitas outras nessa área, né? Envolve imposto de renda, essa questão de cuidar realmente ali, seja de uma planilha do mês, né? De notas que você recebe, de pagamento, de folha de pagamento. E aí, quem quiser tirar essas dúvidas ou procurar saber um pouco mais do seu escritório, contratar os serviços, como que pode achar você, Márcia? Nós estamos nas redes sociais, temos Facebook, Instagram, Márcia Cavalcante Equipe. Também nós estamos na Avenida Mauá, no ponto físico, né, 1308, já perto da Rodoviária Nova, sentido Rodoviária Nova. E sim, fazemos um trabalho personalizado, é aquele escritório de mulher que você chega, não gosta de papel, aquelas caixa-box, não, lá é tudo organizado. A gente quase não trabalha assim com arquivos de documentos, porque hoje é tudo digital, né, então tem que salvar nas nuvens, né, os documentos. Então a gente trabalha assim de forma mais organizada, é um escritório de mulher. E tem que atender as regras no sentido ali, sem bagunça, né? É o maior desafio, às vezes, cobrar para ter uma organização também, né? Porque com organização você tem clareza. Você acha os documentos mais fáceis, você procura um manual, você acha a informação rápida, o cliente pede um documento, você consegue passar esse documento rápido. Então, eu trabalhei nesses últimos 4, 5 anos organizando essa parte de rede digital, sabe? Então, eu investi muito meu tempo. E é padrão. Hoje eu tenho uma empresa X, a Y é igualzinho. Todos os documentos tem que guardar no mesmo local, sabe? Desde a repartição municipal, federal, estadual. Então fica dinâmico para você achar a documentação, sabe? Ou seja, organização total lá, né? Organização total. E ainda nós estamos buscando excelência, correndo atrás procurar ser cada vez melhor, né? Então, como eu falei, a gente nunca sabe tudo, sempre temos que aprender, né? Mas o que nós já sabemos, a gente passa conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Adorei conhecer um pouco mais da sua história. Fala aí, gente, realmente uma empreendedora, uma empresária que inspira por tudo isso que você já passou, pela sua garra, essa parte do conhecimento, sabe? Me chamou também muita atenção. E bora lá, né, gente? Seguir aí a Márcia nas redes sociais e quando precisar dos serviços, então, @Márcia Cavalcante Equipe ou meu Márcia Cavalcante pessoal. Os dois, tanto da empresarial quanto pessoal, porque eu trabalho com os dois. E assim, estou sempre aberta a esclarecimentos, não nego informação. Nem tudo a gente cobra também, que às vezes as pessoas sempre dizem, ela vai cobrar. Não, a informação, você tem que disseminar a informação, compartilhar informações e conhecimento. Você compartilha informação e conhecimento, volta depois para você também. Você não pode negar informações, né? Ou seja, além de experiente, de inspiração, é aí uma pessoa do coração maravilhoso, né? Que compartilha com a gente. Gratidão imensa. Bora lá, seguimos juntos. A gente vai deixar aqui o @ da Márcia, tá bom? Tchau, tchau!